Olá pessoal! Bom, vamos começar o vídeo onde a gente vai aprender na prática como preencher esse anexo, que é o anexo mais importante, o anexo de compilação dos instrumentos. Eu vou fazer com vocês um exemplo utilizando e analisando uma das atividades da descrição generalizada e vou passar um pouquinho pelo documento para a gente entender ele. Como eu falei para vocês no vídeo passado, a gente tem a primeira aba de instrução, então é muito importante que vocês leiam essa aba, e ela diz respeito à parte qualitativa de descrição dos cartórios, que é essa segunda aba, que a gente vai trabalhar nela já já. Então aqui tem algumas orientações e a gente pede que vocês leiam direitinho. E a parte quantitativa, que diz respeito a essa outra aba, a aba 3, indicadores de resultado. Então aqui tem algumas informações, vocês podem tirar algumas dúvidas. Depois a gente tem aqui, como eu também já tinha falado, a aba de identificação do seu cartório. Então você vai preencher algumas das informações aqui, tudo bem? E essa aba é basicamente isso, os responsáveis pela coleta. Como vocês devem ter visto na cartilha, a gente indica que os cartórios trabalhem em equipe, né? Então aqui vocês colocariam os responsáveis pela coleta, as pessoas que estariam responsáveis pelo DFT no cartório de vocês. E aqui finalmente a gente chega ao documento de descrição dos cartórios, né? É um documento bem extenso. E aqui estão todos os componentes que eu tinha falado para vocês: atividade, fluxo de trabalho, entregas e fonte. Vocês vão perceber que tem mais alguns outros itens que a gente não citou, mas que na cartilha também falamos do que se tratam, que são essas observações. Isso aqui, ao longo da coleta e das discussões, a gente colocou algumas observações de certas atividades para que vocês possam entender melhor do que elas se tratam. E aqui, aquelas categorias e subcategorias que a gente falou, né? Bom, para o exemplo de hoje, para a gente entender, olhando um exemplo focal, vamos lá para a atividade 33. É uma atividade bem extensa, é por isso que a gente percebeu que seria bom trabalharmos ela como exemplo, porque ela abarca várias coisas que é importante para a gente discutir, ok? Essa atividade se chama Requerimento de Alistamento Eleitoral, o RAE, né? Bem conhecido por vocês, bem feito pelos cartórios. Ela faz parte da categoria, digamos assim, pleito, né? Ela diz respeito ao pleito. Bom, esse é o nome da atividade e a gente vai analisar aqui um pouco mais a coluna de fluxo de trabalho. Percebam que essa coluna ela é bem recheada de informações e que muitas coisas dizem respeito aos RAIs, né? Eu coloquei para vocês, fiz uma pequena modificação mais para o nosso vídeo mesmo. Eu coloquei em negrito o nome dos tópicos dentro do fluxo, então alistamento do eleitor, atualização do cadastro e todas essas outras coisas estão em negrito para a gente focar e saber do que se trata. E também tem os trechos em verde, que vocês já vão entender por que eu os destaquei. O primeiro passo que vocês têm que fazer enquanto análise dessas atividades cartorárias, dessa descrição, é entender se essa atividade é ou não é realizada pelo cartório de vocês. Então, possivelmente o RAI é realizado, com certeza é dentro desses 4 anos que a gente vai abarcar, né? Principalmente 18 e 19, mas enfim, 16 e 17 para quem tiver os dados. Então eu já vi, poxa, eu faço essa atividade aqui no meu cartório. Mas agora vamos para o fluxo entender do que ela se trata, se eu posso alterar, se tem alguma coisa que se adequa melhor, eu posso escrever de uma melhor forma que se adeque ao meu cartório. Então o primeiro tópico aqui do fluxo é o alistamento do eleitor. Então, você vai olhar todas essas atividades, tudo que ele faz. Primeiro é feita uma análise da documentação, uma consulta combinada. Depois é feito o preenchimento do requerimento de alistamento eleitoral. Deixamos em verdinho, já vou explicar por quê. A conferência dos dados, a coleta dos dados biométricos, a emissão do título eleitoral, juntamente com o protocolo de PET, a coleta de assinatura ou impressão digital e, por fim, a juntada do requerimento de alistamento eleitoral. O RAI, que é justamente aquilo que se trata a nossa atividade. Vocês vão perceber que todos esses tópicos eles estão ligados e eles produzem a entrega que a gente colocou aqui, que é o RAI processado, o requerimento processado. Então, nesse primeiro tópico do fluxo, digamos assim, vocês vão ver que há o preenchimento dessa entrega, né? Então, ela é produzida e no final ela é juntada de alguma forma. No segundo tópico, já é a atualização do cadastro eleitoral.
é um outro fluxo, é feito de uma outra forma, mas também trabalha com o mesmo objeto, percebe? Que é o requerimento de alistamento eleitoral, o RAI. Então aqui já são outras etapas, eu faço uma análise de documentação, uma consulta combinado, preenchimento e tudo mais. E em verde eu destaquei tudo aquilo que tem ligação direta mesmo com o nosso objeto principal dentro da atividade, que é o RAI. Então, mais uma vez, preenchimento e juntada. Se dentro desse fluxo vocês acham alguma coisa que vocês fazem a mais ou alguma coisa que vocês fazem a menos, vocês podem fazer modificações aqui, ok? Desde que a gente também não se estende, não se alongue tanto assim no fluxo para não ficar tão gigantesco. A gente também tem o caso das transferências temporárias, recebimento da relação requerimento de eleitores, o lançamento desse requerimento no próprio sistema, então também está ligado ao RAI. E aí a gente parte para algumas partes desse fluxo que tem a ver com o RAI processado. Então, muitas vezes dentro do fluxo, eu vou ter tarefas, eu vou ter atividades que são necessárias para que a minha entrega seja feita, mas ela não vai, de fato, produzir diretamente a minha entrega, né? Então, perceba que a administração do lote de requerimento fala sobre o requerimento. Então, eu coloco isso no meu fluxo, embora ele não produza, de fato, o RAI. O RAI processado representa essa atividade. No caso da administração do lote de requerimento, nós temos o encerramento dos lotes de requerimento, a emissão desses relatórios, né, a conferência, a juntada, a disponibilização, o envio do lote de processamento em sistema próprio e o arquivamento desses relatórios de RAI digitados, sintético, /decisão coletiva e documentos anexo. Então, perceba que o relatório de RAI só é possível porque há RAI processado. Então, de alguma forma, todas essas atividades que eu faço e o esforço para ela tem a ver com essa entrega. Então, por isso ela está aqui nesse fluxo dessa atividade. A emissão de relatório de fixação tem o mesmo sentido, né, desse exemplo que eu acabei de dar. Dentro dessa atividade, a gente também tem a parte de gerenciamento de fila durante o atendimento. Então, assim, às vezes a gente vai coletar em alguma unidade e eles falam assim, Laís, mas para que tudo isso aconteça, eu tenho algumas outras atividades que eu faço aqui dentro. Eu tenho que ficar gerenciando fila, eu tenho que fazer triagem de documento, distribuição de senha, mas eu não vou ficar contando um a um quantas vezes eu gerenciei uma fila ou quantas pessoas eu atendi. Enfim, tudo isso são atividades de suporte para que a entrega principal seja realizada, perceba? Mas também não quer dizer que isso vai ser desconsiderado. Quando a gente coloca esses tipos de atividade dentro do fluxo, as pessoas que realizam essas atividades vão poder alocar o esforço delas dentro dessas atividades. Isso vai se repercutir para que o trabalho seja de fato considerado no cálculo de dimensionamento. A parte do esforço, que é essa percepção de que eu estou dentro dessa tarefa, que eu realizo essa tarefa, embora ela não esteja diretamente ligada a produção da entrega, sobre esforço a gente vai falar um pouco depois, né? Isso vai vir na hora do sistema e tudo mais, vocês vão ver que a gente explicou um pouquinho na cartilha, mas enfim, o nosso foco agora é a descrição e a contabilização disso tudo. E por fim, a gente também tem, dentro dessa atividade, o tratamento de RAIs com pendências biométricas /banco de erros. Então, tem a emissão do relatório, análise de dados, a convocação do eleitor para a devolução do título, né? Tudo isso relacionado a pendências e erros. E, no fim, o processamento do requerimento de alistamento, mais uma vez, ligado à entrega. Então, tudo isso que a gente falou são atividades, às vezes são fluxos diferentes, mas eles chegam e dizem respeito a uma mesma entrega, a um mesmo entregável, que é o RAI processado. Então, essa é a minha entrega a ser contabilizada, percebe? Aqui nessa coluna. E aí eu te pergunto, ok, RAI processado, os cartórios precisam processar esses requerimentos, mas como eles vão ser contados? E aqui a gente tem um exemplo de fonte que não foi aí para o documento de vocês, mas a gente preparou juntamente com o grupo focal dos cartórios para que ficasse um pouco mais claro para vocês. Então, a gente perguntou, ok, como vocês vão contar os RAIs que foram processados mês a mês, né? A nossa contabilização, ela é mensal. Então, o que os cartórios nos disseram é que as RAIs processadas, elas podem ser indicadas em um relatório do sistema Elo. Percebe que a minha coluna fonte, que é essa última coluna aqui, ela me diz exatamente como eu vou contar minha entrega. Como eu vou contar quantos RAIs foram processados? Eu vou contar no relatório do sistema Elo. Lá me dizem quantos RAIs foram processados. Então, esse é o meu objeto de contabilização, ok?
Então, a análise desse documento, ele passa exatamente por essas etapas. Primeiro, eu olho para a atividade e eu digo, essa atividade é feita pelo meu cartório? Se sim, eu passo a editá-la dentro do fluxo, eu passo a entender que esse fluxo tem que estar ligado a essa minha entrega e eu passo a perceber aonde eu vou contabilizar todas essas coisas. Às vezes, só indicar um sistema já é suficiente. Às vezes não, às vezes como nesse caso aqui, e é o ideal, é o mais completo, eu preciso dizer exatamente onde essa informação vai estar, né? Onde ela vai estar contida para que isso possa me ajudar a contabilizar de alguma forma. Tudo bem? Bem, feita essa análise aqui, eu vou, ao longo do meu documento todo, dizer o que entra e o que não entra, o que o meu cartório faz e o que não faz. E para as atividades que são sim realizadas pelo meu cartório, eu vou selecionar, entrega e fonte, então aqui, e eu vou colocar elas na minha segunda aba, eita, deixei tudo desmesclado aqui, mas eu vou colocar ela na minha segunda aba, só que de forma mais bonitinha. Eu vou colocar ela na minha segunda aba para que eu possa contabilizá-la. Então, uma vez que eu entendi que ela faz parte sim do meu cartório, que eu realizo essa atividade, eu vou contabilizá-la mês a mês para os anos de 2019 e 2018 prioritariamente, e caso eu tenha essas informações de 17 e 18. Então, eu vou lá nos meus relatórios do Sistema Elo e eu vou ver em janeiro quantos RAIs foram processados. Em janeiro foram 20. Em fevereiro, em fevereiro foram 16. Em março foram 30. Em abril, e assim por diante, né? E aí aqui a gente tem também um ponto importante a se dizer, que é o fato de que muitos cartórios, e não só os cartórios, mas quaisquer unidades dentro do TSE, dentro dos TRS, tem muitas entregas que não conseguem ser resgatadas porque a gente está olhando para trás, porque não se sabia que era necessária essa contabilização. Então, a indicação que a gente dá para vocês, isso está aqui na aba de instrução, é que quando você não consegue resgatar a informação, que você deixe essa planilha em branco, esse campo, na verdade, em branco. Mas quando você sabe que de fato foi zero, você foi lá no relatório, você viu que não foram processadas nenhuma RAI, nenhum requerimento, naquele mês você vai colocar 0 no campo. Caso você não tenha resgatado, não saiba dizer qual o quantitativo para aquele mês, você deixa em branco, ok? Então, gente, basicamente é isso, e vocês vão fazer isso ao longo de toda a descrição. Então, tudo que faz sentido que vocês realizam, olhando para cá, vocês vão colar a entrega e a fonte e vão contabilizar 19, 18 prioritariamente, 17 e 16, caso existam dados. Ok? Basicamente é disso que se trata a coleta. Lembrem-se que vocês podem editar a coluna de fluxo de trabalho e a coluna de fonte, ok? As colunas de entrega e atividade permanecem iguais, e quaisquer dúvidas vocês podem tratar com os TREs de vocês, a gente está disponível também para sanar essas dúvidas, e é basicamente isso.